A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, estamos aqui para mais um IBF Cash. Eu sou o Luiz Gomes, executivo da Apex Partners e membro do CQC de Finanças aqui do IBF. Hoje a gente está aqui para falar sobre os instrumentos de eficiência tributária na administração patrimonial. E eu estou aqui com a Ana Luísa. Ana, se apresenta, por favor. Olá, eu sou Ana Porto, eu sou sócia executiva da Apex, que é uma das mantenedoras do IBF. Estou no mercado financeiro há alguns anos, né, Luiz? Melhor nem falar quanto tempo. Mentira, aproximadamente 19 anos na parte de investimentos e planejamento patrimonial, tributário para pessoas físicas e empresas. Então, acho que esse papo vai agregar bastante aí para o dia a dia. Perfeito. Né? E também estamos com o Felipe Risk. Felipe, por gentileza, se apresente. Olá, Luiz. Obrigado pela palavra, obrigado pelo convite. Eu sou o Felipe Risk, sou advogado empresarial, atuo há 20 anos no mercado e sou sócio administrador da Daluz Sknemer Advogados, mantenedora também do IBF. Então, gente, para começar, eu acho que o Brasil viveu nos últimos anos um grande avanço em relação à administração patrimonial, com muitos clientes buscando alternativas de investimento, mas eu tenho percebido que talvez deixando um pouco de lado essa questão da eficiência tributária. Felipe, isso é uma verdade? Realmente a gente não tem focado tanto na eficiência tributária. Como vocês têm lidado com isso hoje? Luiz, eu entendo que seja assim uma verdade. Acho que a eficiência tributária no Brasil, de fato, deixa muito a desejar. Em 2021, eu participei junto do World Bank de um programa de pesquisa do Business, que é justamente para verificar o ambiente de negócios, Ana. E uma dessas métricas é justamente verificar quantas horas são gastas pela empresa para fim de recolhimento dos seus tributos. Então, a gente vive uma miríade de obrigações tributárias, a gente vive um cenário de altíssima complexidade que levam as empresas a suportarem não só a carga tributária por si só, em termos de valor e recolhimento, como também o custo que leva a esse recolhimento. E aí sim, o Brasil tem um grande gap comparado aos demais países desenvolvidos que a gente precisa trilhar esse caminho da otimização da eficiência. Legal. E quais hoje, e aí eu pergunto para a Ana também, claro, quais hoje são os instrumentos mais utilizados nessa eficiência tributária? Então, Luiz, de alguns anos para cá a gente viu que aumentou o número de pessoas fazendo constituição de holding, seja uma holding imobiliária para essa eficiência para imóveis com foco em aluguel, seja uma holding patrimonial para colocar a participação em outras empresas. E aí a gente vê que isso é uma preocupação não só tributária, como sucessória, porque quando a gente vê a sucessão patrimonial, ela é muito onerosa, né? Então a gente tem os custos advocatícios, a gente tem TCMD, fora os imbróglios familiares que a gente não vai nem falar. Então, de uns anos para cá, a gente vê sim essa preocupação um pouco maior com as pessoas, com as famílias, buscando essa otimização. Então, tanto o holding quanto previdência, o próprio seguro, são algumas ferramentas para otimizar essa questão patrimonial. Fora que a gente tem algumas, no dia a dia, né, de investimentos, a gente tem produtos isentos, então a gente já consegue aí fugir um pouco dessa tributação, né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente da mudança dessa nova MP, que hoje mudou a tributação de fundos exclusivos e offshore, então trouxe um pouco mais essa carga tributária que a gente não tinha antes. Então, isso é um assunto ali mais longo para o nosso especialista, mas a gente vai falar disso, mas sim, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode auxiliar nessa otimização tributária. E você falou um ponto interessante, que são as holdings. Talvez um dos instrumentos que a gente mais tem escutado sobre. Sim. Né? E, Felipe, como que é essa questão da constituição da holding? O que é a holding, né? Dando um passo atrás, é para todo mundo? Tem um mínimo patrimônio para viabilizar a holding? Como funciona isso?
Perfeito. A holding é, em regra, um instrumento, uma sociedade que você constitui, inclusive pode ser feita até uma holding pura, constituída no cartório civil, não na junta comercial, e o objetivo dela é deter participação em algo, seja em outras empresas, seja eventualmente em patrimônio. O que a gente fala muito também é holding no sentido de sociedade patrimonial. A sociedade patrimonial, ela vem em contraponto àquela pessoa física que eventualmente explora de alguma forma um imóvel, seja por meio de compra e venda de imóveis próprios ou de terceiro, seja também por meio da exploração de imóveis para fins de aluguel. Então, uma pessoa física, como a gente bem sabe, tem aquela tabela progressiva, Ana, do imposto de renda pessoa física que vai até 27,5%. E como ela não é atualizada há muitos anos, de uma forma muito singela, você consegue atingir essa alíquota maior. E por conta disso, começa a se valer a pena estudar a constituição de uma sociedade empresarial imobiliária para fins de exploração daqueles imóveis como um negócio em si mesmo. É claro que precisa de ter um contador, de ter uma assessoria financeira qualificada como a da Ana e também de um advogado que tenha conhecimento sobre esse assunto para saber desmistificar a constituição de empresa. Eu vejo muito no meu escritório que algumas pessoas físicas que detêm sim aluguéis expressivos, que eventualmente elas optam por não integralizar esses imóveis dentro de uma pessoa jurídica, dentro de uma holding ou de uma sociedade imobiliária, porque ela não tem a informação. Apesar de termos hoje em dia podcasts como esse, temos internet, veículos tantos que a informação ela flui de uma maneira muito mais dinâmica, ainda assim há determinada resistência por falta de informação de algumas pessoas para migrarem para essa Constituição. E um ponto que a Ana colocou muito bem é quando a gente fala também de constituição de empresa, isso pode vir junto com um ganho sucessório, com um ganho de planejamento sucessório, uma otimização fiscal. A gente tem no Brasil um cenário de 2% a 8% de imposto TCMD, a depender do estado. Espírito Santo, em regra, é 4%, mas se você olhar para os nossos vizinhos, Bahia, Minas e Rio de Janeiro, lá já se pratica uma alíquota de 8%. A nossa expectativa é que o próximo passo da reforma tributária haja uma majoração substancial. Então, isso também faz com que outras ferramentas sejam pensadas, como doação de reserva de usufruto, que muito se fala para imóvel, hoje em dia também se pratica com uma grande frequência para determinadas empresas, em que a pessoa que doa suas cotas, detém a gestão e a administração desses imóveis, Ana. Então, são várias ferramentas de otimização patrimonial, acompanhadas muitas vezes também das questões sucessórias, como a Ana bem colocou. Entendi. E indo para o campo prático, vamos lá, eu tenho 10 milhões de patrimônio imóvel. A holding é para mim, não é? Até a gente conversando aqui antes, né? Sim. Se eu quero vender meus imóveis, faz sentido integralizar uma holding? É só para economizar no aluguel? Como que você tem visto isso? Existe esse número mágico, que é o número da adoção da holding? Ele tá perguntando uma coisa, as pessoas acham que tem que ter uma receita de bolo, né, Felipe? Sim. Então é muito engraçado. Às vezes a gente tem reunião, até desculpa cortar, a gente tem reunião. Não, mas qual que é a receita mágica? Eu falei, gente, se eu soubesse, primeiro eu tava assim, ganhando rios de dinheiro, porque eu teria a fórmula mágica, mas é muito customizado, porque dentro desse 10 milhões, tem algo que foi de herança, perfeito, tem algo que já foi corrigido, está no valor venal. Então, assim, é extremamente complexo. Então, quando a gente fala de planejamento tributário, planejamento familiar, planejamento sucessório, cada detalhe faz uma diferença absurda. Hoje, por exemplo, eu estava de manhã com um casal de clientes, que já são meus clientes há algum tempo, e aí eles têm um patrimônio bem considerável e tem participação de empresa, tem imóvel, tem previdência, tem fundo exclusivo, tem filhos menores. Então, assim, sabe aquela que você consegue... você tem que olhar para tudo para conseguir achar uma solução? Então, essa receita dos 10 milhões de reais, se você tiver essa resposta, Felipe, eu vou ficar muito feliz. Mas acho que eu tô até curiosa para saber. A gente sabe, Ana, o caminho que a gente precisa trilhar, mas que você bem colocou, é multidisciplinar, são vários profissionais que precisam opinar, não existe fórmula pronta, porque são muitas variáveis. Então, a primeira pergunta que é feita é: há quanto tempo esses imóveis foram adquiridos?
justamente para verificar há quanto tempo a pessoa declara no seu informe de rendimento, no seu famoso imposto de renda, Tá junto na hora já à de União declarar, Federal. inclusive. Está chegando essa hora. Então, a depender do ano que isso foi declarado, isso faz toda a diferença. A depender se a pessoa deseja fazer uma venda a curto, médio ou longo prazo, também pode impactar. A depender de qual que é a finalidade, comparado com o quê? Vale a pena constituir uma empresa, mas vale a pena, às vezes, fazer uma venda direta? Ou não? Vai ser uma permuta imobiliária física? Ou vai ser uma permuta imobiliária financeira? Lembrando que na incorporação imobiliária, a permuta física é aquela que o dono do terreno recebe em contrapartida um maior volume em apartamentos a serem edificados lá na frente. Ao passo que a permuta financeira é um percentual que a pessoa recebe sobre o VGV acordado. Sim. E isso, junto à Receita Federal, apesar dos nomes serem parecidos, são completamente diferentes. Então a gente precisa saber o início, meio e fim, onde que a pessoa está, onde ela esteve e aonde que ela pretende chegar para dar o devido apoio, como a Ana colocou. Para fins de receita de aluguel, a gente costuma falar, mas tudo tem suas exceções, que uma receita de aluguel acima de R$10 mil, você precisa consultar um especialista de investimentos, um contador e um advogado para eventualmente migrar aquela sua receita de aluguel na pessoa física para a sua pessoa jurídica a ser constituída ou talvez que já esteja constituída. E nesse momento também pode-se agregar seus sucessores nessa mesma empresa para começar fase a fase, de forma paulatina, a migração de patrimônio para os eventuais herdeiros que aquele detentor do patrimônio deseja ou não agraciá-los naquele momento. Exato. Bacana. E a gente até vinha conversando também sobre um caso específico que eu vivenciei, onde eu fui questionado sobre a possibilidade de isenção do ITBI em alguns municípios, no ato de integralização para holding. Isso existe mesmo? Você poderia falar um pouquinho disso? Eu vou falar, mas antes eu vou pedir desculpa. Você sabe que advogado, a gente fica anos e anos e anos treinando como falar difícil, né? Então, e depois para falar fácil é difícil demais. Então eu vou tentar, vou prometer a tentativa. No mercado financeiro também, tá? Inglês. São muitos jargões em inglês, expressões específicas, então eu vou tentar e já peço desculpa antecipadamente a todos que eventualmente estão nos assistindo. Que eu acho que o nosso papel aqui é, inclusive, desmistificar um pouco isso, porque tanto a organização, não vou fazer holding porque é muito difícil, não vou aplicar porque Não, é muito simples, desde que a gente consiga falar da forma certa para as pessoas certas, porque tem o que é ideal para um, o que não é para outro, então eu tenho certeza que você vai conseguir falar no linguajar que a gente entenda, inclusive, também, vou tentar, né? Vou me esforçar. A Constituição Federal, a gente tem uma situação no Brasil que a nossa Constituição é o que a gente chama de analítica, ou seja, ela é muito grande. Ela fala sobre os mais variados assuntos que você puder imaginar. Então, em contraponto, por exemplo, a Constituição norte-americana, ela é sintética. Sim. Então, ela é mais reduzida. E objetiva. Tanto que mais objetiva. A maior parte dos direitos na Constituição norte-americana, inclusive, nem estão nela própria, na redação originária, e sim nas suas famosas emendas. Já a Constituição brasileira, por sua vez, são 250 artigos e uma infinidade de emendas. Um grande professor amigo meu costumava falar que a Constituição é quase que um periódico, de tanta emenda constitucional que ela tem. E um desses capítulos da Constituição Federal está lá o que se dedica à parte tributária. Então, grande parte do nosso arcabouço tributário, diferentemente de outros países, está inserido dentro da nossa Constituição Federal. E dentro de um desses capítulos, há um dispositivo, chegando à sua pergunta, Luiz, que fala o quê? Que não haverá incidência, é uma imunidade tributária, melhor dizendo, naquela situação em que o detentor de imóvel integraliza, ou seja, transfere seu patrimônio para uma empresa que não tem como objeto o ganho imobiliário. Resumindo. Então isso quer dizer que o quê? Luiz, você junto com a Ana querem montar uma empresa de uma transportadora, por exemplo, de cargas. Vocês dois têm copropriedade de um determinado imóvel, um galpão, que vocês vão precisar para alocar esses caminhões. Se vocês integralizarem esse imóvel dentro dessa empresa que não tem no seu KNAI, não tem no seu objeto social essa atividade, você pode pleitear no momento da integralização que haja dispensa do recolhimento de TBI junto à prefeitura, porque não tem atividade imobiliária na sua empresa. Mas isso é uma questão muito, muito delicada e que precisa ser revisto também até que ponto isso é vantajoso, porque a prefeitura
precisa que você declare que sua receita preponderante não será oriunda de questões imobiliárias e faz uma fiscalização até 2 anos. Então, novamente, entra naquela questão que a Ana havia falado que não tem uma resposta pronta. A gente precisa verificar no cálculo, no Excel, até que ponto vale a pena, eventualmente, você migrar o patrimônio, ter esse benefício de TBI, porém não poder declarar ou não ter, melhor dizendo, aquela receita oriunda de ganho imobiliário. Quando você vende um imóvel numa empresa de lucro presumido, que no seu CNAE é imobiliário, você está falando de uma tributação de em torno de 7%. Nem vou entrar na questão de RET, que aí já é uma questão muito específica de regime de tributação especial. Nas incorporações. Mas ao passo que, se você vender um imóvel, via de regra, e entra naquela história de ganho de capital que nós falávamos há pouco, você vai ter uma tributação de 15% a 22,5%. Isso se você não tiver nenhum desconto, nenhum tipo de vantagem, nenhum benefício fiscal. Então, tudo isso precisa ser aquilatado para ver se sua dispensa do ITBI é superior aos benefícios de oferir uma receita imobiliária dentro de uma pessoa jurídica com CNAE imobiliário. Então, precisa ser bem ponderado. Eu falei que ia falar um pouquinho difícil e peço desculpa se eu não fui claro. Mas deu para entender bastante. Com certeza. Eu acho que um ponto interessante que você passou de maneira mais rápida é a questão dos imóveis antigos, né? Que eu percebo muitos clientes olhando para holding quando olham, né, como um instrumento ali de eficiência tributária imediato, sendo que talvez seja muito mais simples simplesmente vender o imóvel e auferir o benefício fiscal por ter sido adquirido. Aí você vai me... Exato. Você poderia falar como que funciona um pouco esse benefício? Se é simples quanto isso? É só vender o imóvel antigo e você realmente fica isento do imposto? É simples. Mas antes tem que pagar a consultoria imobiliária e a consultoria jurídica. Gostou? E a de planejamento financeiro sucessório. E a de planejamento financeiro sucessório também, como Ana. Então, primeiro tem que ir na Ana, depois no advogado, e aí passa a ser simples, tá? Mas o que acontece, Luiz? É engraçado, tem uma vantagem fiscal realmente expressiva e relevante que, às vezes, nas salas de reunião, a gente não a escuta ser colocada na mesa de maneira apropriada, talvez até pelo decurso do tempo. Há um benefício fiscal que os imóveis adquiridos antes de 69 ou até 88, eles têm um desconto que pode zerar a sua alíquota de ganho de capital. Ou seja, é um desconto assim gigantesco, de 100%. E isso, a depender do volume da transação... É muito grande. A gente está falando, Ana, muito grande, algo muito expressivo, muito substancialmente, financeiramente substancial. Então, veja só, a cada ano vai ter um ganho de aproximadamente 5% de desconto. Então, quanto mais tempo a pessoa tiver ganho aquele imóvel, menor vai ser a sua alíquota de imposto de renda de ganho de capital. Lembrando que ganho de capital não é o valor da totalidade dessa venda, é o valor da diferença em que está declarado aquele imóvel no seu imposto de renda e o valor efetivo da sua venda. No passado, se pôde atualizar o valor do imóvel declarado. Atualmente, a legislação não permite essa atualização. É até uma das questões que tem projeto de lei tramitando dentro da reforma tributária para que isso possa ser permitido, a pessoa atualizar e pagar uma alíquota de 4%. Isso é o que está no projeto de lei. Lembrando que o projeto de lei, para virar lei, tem um longo caminho, né? Tem um sinuoso caminho. Então, a gente também não pode ter como referência o projeto de lei que ainda não tenha virado lei propriamente dito. Então, Luiz, faz sim uma total diferença e é simples assim. Um equívoco que às vezes a gente vê é que a pessoa parte daquele dogma que sempre é vantajoso migrar para a pessoa jurídica, quando nem sempre o é. Isso precisa sim ser verificado junto ao especialista na área de sucessão, na área de planejamento financeiro, para, naquele caso, ser estudado se a melhor vantagem é fazer a venda direta pelo seu CPF ou, antes de promover a venda, constituir uma empresa, integralizar o imóvel que se deseja fazer esse negócio para ir sim ter a tributação. E você falou também de venda de imóvel, até pegando o roxo aqui. Tem também a questão de quando você vende um imóvel e compra um outro dentro de 180 dias, você tem essa Perfeito, isenção aí do ITCMD, não é isso? Perfeito. A isenção vai ser do imposto de renda, do ganho de capital, nesse intervalo, mas nem sempre é total, porque você precisa aplicar o lucro total dessa venda sobre um determinado imóvel, ou a partir de 2022 teve uma vantagem bacana que você pode utilizar inclusive para imóveis adquiridos no passado que estão financiados. Então, o problema que a gente teve, isso veio, salvo engano, em 2005, a MP do Bem.
tinha tido a MP do Mal lá em 2005, com muito... Isso é da minha época, não é da época de vocês dois, não. Em 2005, vocês dois estavam na faculdade. Então, teve a MP do Mal com pacote de maldade tributário, e aí sobreveio em 2005 uma medida provisória com o pacote do bem, e foi introduzido no Brasil esse conceito de ganho fiscal naqueles imóveis que são vendidos, e nesse intervalo de 180 dias, o fruto, o lucro dessa venda é utilizado na aquisição de outro imóvel. Pode ser parcial ou total. Naquele momento, em 2005, era só pros imóveis que estavam sendo adquiridos doravante a partir de então, e em 2022 teve para mim uma correção dessa distorção, que você pôde também utilizar aquela receita para quitar aquele financiamento que você estava eventualmente lá compromissado. Muita dica importante aí para quem quer Sim. economizar no imposto de renda. E eu falei errado, em vez de falar IR, eu falei TCMD. Eu confundo sempre também, normal. É uma sopa de letrinhas. TCMD, IR, a alíquota regressiva, progressiva, sendo que a de renda é diferente da de investimento, que a gente vai falar ali à frente um pouquinho de previdência também. Então é uma sopa de letrinhas, É uma sopa de letrinhas e todo mundo da área, inclusive, eventualmente se conhece. É natural, sai sem querer. Gente, agora no início do ano, ao final de 2023, a gente viu em tramitação a MP 1184, que equipara as regras tributárias entre fundos abertos e fechados. Ana, você poderia dizer um pouquinho do que mudou, o que exatamente essa MP está trazendo para nós de novo? Sim, claro, Luiz. O que acontece? Foi aprovado no final do ano passado e a gente tinha a questão dos fundos exclusivos, né? Os fundos fechados, que geralmente as pessoas, as famílias que têm um patrimônio um pouco mais robusto, elas utilizavam essa ferramenta, o fundo exclusivo, para fazer a aplicação de recursos financeiros, porque, via de regra, a gente colocar esse recurso financeiro em uma hold não é tão eficiente tributariamente falando. Então, os fundos exclusivos eram utilizados porque você pode fazer a doação de cotas e aí fazer a aplicação dentro dos fundos. Geralmente, a aplicação desses fundos, o ideal é acima de 10 milhões e aí as pessoas iam fazendo esse aumento de capital ali. Esses fundos, eles não tinham o que nós chamamos de come-cotas. Os fundos abertos, que são esses fundos de plataforma, né, que todos nós investidores temos acesso, eles têm o come-cotas, que é uma antecipação de imposto de renda em maio e em novembro. Exceto os fundos que são isentos de debêntures incentivadas ou fundos imobiliários, fundos de ações que não se enquadram nisso, mas os fundos multimercados, fundos de renda fixa, eles têm o come-cotas, ou seja, o governo vem em maio e em novembro faz uma antecipação de 15%, que é a alíquota mínima, né, de imposto de renda, e quando a pessoa faz o resgate, eles fazem esse ajuste. Ele tinha que pagar 22,5% ou 20%, enfim, eles faziam só o ajuste sobre o ganho. Os fundos exclusivos, eles não incidiam esse come-cotas. E era extremamente favorável. Por quê? Quando você vem o come-cotas, o próprio nome já diz, ela come as suas cotas, reduz o seu capital e aí continua rendendo sobre o capital que restou. Quando você não tem isso, você concorda comigo que o seu recurso só vai aumentando? Então, era muito mais vantajoso. E isso foi criado com essa argumentação de trazer esta equiparação de benefícios. Por que alguém que tem um fundo exclusivo tem este benefício e as pessoas, o investidor tradicional que está ali no banco não tem esse benefício? Então, foi feito. Então, a partir do ano passado, as pessoas que são detentores de fundos exclusivos tiveram que fazer a tributação do estoque. O que é o estoque? O estoque é tudo que tinha auferido de ganho neste fundo exclusivo. Eles tiveram que fazer a opção por esse recolhimento, podia ser de 4 parcelas ou até 24 vezes, tinham algumas regras ali. E aí, a partir de agora, maio agora, inclusive, já começa a tributação. Então, foram... Do come-cotas, né, Ana? Do come-cotas, exatamente. Bom esse nome, fantástico. Fantástico, né? E aí, inclusive, é uma discussão de muitos clientes. Ana, agora que a gente não tem mais esse benefício, o que a gente faz com esse recurso? Era a próxima pergunta. Então antecipei. Tive um spoiler. Então, e a SMP, só voltando um pouquinho, ela incidiu também no fundos exclusivos, mas em offshore. Antes, o investidor que tem recursos lá fora, ele geralmente, quando ele fazia via offshore, ou seja, uma empresa constituída ou em um paraíso fiscal, Cayman, BVI, enfim, o investidor, ele não precisava, diferente da pessoa física, ele não precisava todos os meses oferir o ganho
e fazer a tributação. Agora, a partir dessa MP, ele precisa fazer essa informação do que houve de ganho de capital lá fora também. Então, mudou também para as empresas offshore, não só para os fundos exclusivos no Brasil. E aí a pergunta de milhões também é o que fazer com esse recurso que eu tenho no meu fundo exclusivo e não tenho o benefício de come cotas. Agora você vai falar receita de bolo. Essa dica eu também quero ouvir, Luiz. Então, mais uma vez, não é recomendação, não tem receita de bolo, mas são algumas opções, porque se a gente para pensar, realmente o Come Cotas, ele faz uma diferença muito grande ali no resultado financeiro. Principalmente a longo prazo, né? Principalmente. Eu falo que é o nosso queridinho juros compostos, né? Ele é pro bem e pro mal. Se você usa o cheque especial é péssimo, mas se você aplica o seu dinheiro, os juros compostos, ele é um grande aliado. Então, isso se aplica para a questão dos Come Cotas. Então, hoje, por exemplo, um dos casos que a gente fez também, nós fizemos uma planilha, um cálculo, os nossos especialistas lá do escritório, a gente, para entender, né, para este caso, inclusive, que eu citei mais cedo, que eu tive uma reunião hoje, para o que nós vamos fazer. No caso deles, uma opção que a gente enxergou como sendo viável foi a questão da previdência privada. Por alguns motivos, não só tributário, porque a previdência não tem come cotas, tá? Então, ela ainda não tem, é para sempre. Gente, até o passado no Brasil é incerto, então não posso falar que no futuro vai ser assim, mas hoje, dia 22 de abril de 2024, não temos come cotas em previdência. Então, a previdência tem este benefício de que o investidor só vai pagar o imposto lá no final, no momento do resgate. E, além disso, diferente dos outros investimentos, a alíquota da previdência, a mínima, chega a 10%. Então, nós temos duas tabelas, né, na previdência. A regressiva, que começa em 35% e vai reduzindo a cada 2 anos e chega a 10%. E temos a alíquota progressiva, que ela é 27,5%, sendo que 15% incide no momento do resgate e até 12,5% na declaração de ajuste anual. Então, a Previdência, neste caso específico, foi uma ferramenta muito viável, até também para facilidade de sucessão, porque eram clientes com filhos menores e quando você coloca em Previdência, até então, no nosso estado, nós não temos a incidência de TCMD, então é mais uma otimização tributária. Então, já colocamos os herdeiros, né, como denominados, e aí, na hora da transferência desse bem, não tem do IR do Come Cotas, não tem um IR que seria o mínimo de 15% nos outros investimentos, e não tem a incidência de TCMD, custos honorários e custos advocatícios. Eu vejo que essa questão da Previdência é super interessante, porque além de não ter Come Cotas e ter a possibilidade da alíquota de 10% no longo prazo, sim, você também tem a modalidade PGBL, onde você consegue diferir do seu recebimento até 12% no ano, né? Você poderia falar um pouquinho mais disso? Como é que funciona? É fácil de fazer? Então, hoje nós temos duas modalidades, né, de previdência. O VGBL, que você aplica e quando resgata, você paga o imposto de renda sobre o seu ganho, ou seja, sobre os seus rendimentos. E nós temos o PGBL, que aí é uma modalidade que você pode utilizar até 12% da sua renda tributável anual. Ana, mas de tudo que eu tenho de renda, não. O que você tem de renda tributável. Então, eu sou CLT ou recebo Prolabore, declaro como renda tributável, sou contribuinte do INSS ou de algum regime próprio de previdência, um servidor público, enfim. Aí sim eu posso utilizar até 12% para abater da minha base de cálculo. Só que, quando eu utilizei isso, apliquei no PGBL, ele fica rendendo, aplicadinho lá, assim como no outro, só que quando eu fizer o resgate, eu pago o imposto de renda sobre tudo. Tanto o que eu ganhei, quanto o valor principal. Por quê? Eu já tive um benefício fiscal no momento que eu fiz a minha declaração referente ao ano da aplicação. Ficou claro? Muito claro. Obrigado pela aula. Viu? Até parece. Excelente. Não conhecia, trouxe as ferramentas de previdência e é sempre bom vir a eventos como este justamente para aprender.
E a gente aprendendo um monte de coisa tributária, de investimento. E assim, o mercado financeiro... Troca, né? Eu acho que é uma troca muito rica. Eu acho que não existe uma resposta para todas as perguntas. Não existe uma ferramenta. Tem a Previdência, tem o Fundo Exclusivo, tem ativos isentos, CRAS, CRIs, LCIs, LCAs, que aí não incide imposto de renda, mas no caso de sucessão ainda vai ter ITCMD. Então, assim, são várias coisas que eu acredito que uma equipe multidisciplinar, ela agrega muito quando a gente fala de patrimônio, e geralmente é um patrimônio suado, né? A gente tem que otimizar mesmo para não perder tanto com o imposto, né? Sobretudo aqui no Brasil, que nem sempre as contrapartidas são do jeito que nós gostaríamos que fosse. Exatamente. Felipe, eu vejo que muitas vezes essa questão tributária se mistura com a questão de sucessão. Como que você vê essa interface? E até muito é falado sobre a limitação que a legítima promove. Como você enxerga essa interseção e até as limitações que a legislação brasileira oferece? O planejamento sucessório, ele tem vários complicadores, eu diria. Porque muitas vezes não é o racional que prepondera, é o emocional. A gente tem, muitas vezes, a figura de uma matriarca ou de um patriarca que eventualmente constituiu aquele volume de patrimônio, e na hora de fazer uma transferência, quando você fala de receber, na verdade, valores oriundos de aluguéis ou repartir receita de uma venda imobiliária, é algo relativamente simples, mas ainda assim pode ter discussão. Já quando você fala de planejamento sucessório que envolva gestão de empresa, isso realmente, em 20 anos de advocacia, é sempre um desafio, porque nem sempre o filho mais velho é o mais apto para estar à frente da empresa, nem sempre os filhos, ou o filho, ou a filha quer estar à frente da empresa, ela quer eventualmente, Ana, desenvolver um projeto pessoal dela, ela quer, ou ele quer fazer algo alijado, algo fora daquele caminho que os pais eventualmente trilharam, imaginaram para aquilo. Então, a sucessão, ela passa por vários obstáculos, acho que o maior deles é esse fator emocional, isso é o que minha experiência diz. E aí, quando você entra já para um campo mais objetivo, que é esse legal da reserva de legítima, para tributação, você tem algumas barreiras que a legislação brasileira impõe. A primeira barreira que a legislação brasileira impõe é que o patrimônio, quando você vai dispor deles, você tem que reservar 50% para o que se chama de herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? Cônjuge, o companheiro e filhos. Esses são os herdeiros necessários na legislação, que tem uma reserva de 50% do patrimônio. O outro valor, a outra metade, ou aquela pessoa que está eventualmente o dispondo no testamento, ela pode fazer o que bem quiser, inclusive beneficiar um desses herdeiros necessários. Então, no meu exemplo, por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa com somente 2 filhos. Nessa nossa conta, um pode herdar 75% e outro 25%. Porque 50% da reserva legal foi dividida de igual maneira e os outros 50% foi eventualmente destinado a uma dessas pessoas. E temos também uma impossibilidade de você eventualmente dispor de herança sobre pessoa viva. A legislação brasileira proíbe tanto o Código Civil antigo de 1916, como o Código Civil de 2002, tem proibição expressa para dispor, você não pode eventualmente combinar algo sobre a herança que não seja o testamento a partir da morte, senão isso vai eventualmente ser considerado como algo ilegal. Lembrando sempre dessa tributação. E no Espírito Santo tem uma situação muito própria. A maioria dos estados brasileiros, há uns anos atrás eu fiz esse estudo, acredito que quase todos os estados brasileiros você tem uma vantagem quando você antecipa a transferência com reserva de usufruto. Você, via de regra, paga metade ou 1/3, você tem redução. A Secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo atualmente não permite que isso esteja fruído. Então tem também um obstáculo no planejamento sucessório de transferência imobiliária direta na legislação, porque no Espírito Santo não se aplica redutor de tributação sobre essas antecipações. O que você tem, na verdade, é uma potencial redução baseado na expectativa de que haja majoração na reforma tributária. Sim. Como todo mundo
está esperando que haja um aumento do imposto de herança, quando você antecipa, você está se blindando contra Garante um potencial aumento, mas um aumento futuro e incerto. Ao passo que em outros estados, quando você antecipa, porém reserva usufruto, você já tem logo de largada um benefício de normalmente metade daquele valor a ser recolhido, sendo que a outra metade seria só por ocasião do futuro e eventual falecimento daquela pessoa que eventualmente transferiu a propriedade. E aí ajustado a alíquota futura lá nesse momento, correto? Perfeito. A gente estava falando disso mais cedo, né, Exato. Luiz? E assim, o que você falou da questão sucessória, quando a empresa, a gente ainda tem questões de governança, né? Quando tem mais sócios que não são famílias, você ainda tem questões de governança, de que não tem uma cláusula de que não pode... De barreira de entrada. Exatamente, de barreira de entrada. Isso é comum ter nos contratos sociais. Exatamente. E eu falo que a sucessão é uma questão muito complicada e ainda é um tabu muito grande, né, Felipe? As pessoas, primeiro porque você está falando de falecimento, ninguém quer falar. Perfeito. Assim, quando a gente fala de seguro de vida, as pessoas têm um pouco de desespero, porque você está falando de falecimento, você está falando de bem, de patrimônio, mas a gente que trabalha com isso há algum tempo, a gente sabe que é um fator que gera muito conflito entre mãe que ficou com os filhos, Perfeito. ou pai sobrevivente com os filhos, ou entre irmãos. Então, é muito importante ter essa clareza. Por quê? Se você já tem uma sucessão bem definida, se você já utilizou ferramentas que otimizaram tanto tributariamente, quanto questões já que possam ter conflito, é um ganha-ganha. Acho que as pessoas ganham em tempo, ganham em otimização, pagam menos. Então, é algo que a gente tem que difundir mais dessa consciência de, poxa, ótimo, até aqui eu fiz muito, eu constituí esse patrimônio, e deve ser um orgulho, e deve ser, às vezes, para alguns empresários que constituíram empresa, chegar no momento que os filhos não querem assumir, mas, gente, as pessoas têm opções, né? Não necessariamente eu quero seguir o caminho do meu pai, embora seja tudo que um pai quer que o filho siga, mas a gente sabe que a sucessão patrimonial ela é extremamente complexa, né? Delicada, Ana, porque tem dois fatores que eventualmente deverão ser enfrentados por ocasião da sucessão. Uma é uma disposição do seu patrimônio, mas essa disposição, muitas vezes, ela é psicológica, porque a pessoa continua na gestão de absolutamente tudo. Sim. Não muda nada quem assina o cheque, quem gere, quem é o administrador, o presidente daquele grupo. Mas há algum tipo de disposição em algum grau, juridicamente falando, senão não estaria sendo implementada a sucessão. Outra barreira também é a eventual escolha que aquela pessoa que está fazendo o planejamento sucessório deve fazer em relação aos seus herdeiros. E isso é realmente algo muito, muito delicado, muito sensível. E é um assunto que ninguém quer, né, muitas vezes, no jantar, enfrentar esse tipo de problema. A comida né? chega a descer um pouco digesta, né? Desce, bastante. E eu acho esse tema interessante porque até conecta com o próximo ponto, que é a iminente reforma tributária. Perfeito, Luiz. Que muito se vem falando e ninguém sabe ao certo quando ela vai acontecer, mas talvez um dos pontos, não diria principal, mas um dos pontos relevantes da reforma é a alteração da alíquota sobre a transmissão de bens. Como vocês têm preparado os clientes para isso? E até, Felipe, no olhar jurídico, tem previsão para ela acontecer? O que tem sido conversado? Depois eu acho que a gente pode falar da tributação de dividendo também, mas eu acho que essa linha da sucessão é bacana, né? E impacta diretamente os grandes patrimônios. Uma pesquisa feita pela Veja, há uns 2 anos atrás, Luiz, falou que 60% do Congresso Nacional estava inclinada a aumentar o imposto sobre transmissão de bens na doação, imposto de herança, o ITCMD que falávamos há pouco. Então, é uma tendência clara que virá. E no Brasil, muitas vezes, é algo muito ruim no que toca ao que a gente chama de direito comparado, de comparações com outros países. É muito comum pegar o que é conveniente ao fisco para ter como referência. Então, nesse caso de tributação sobre herança, pega-se os Estados Unidos, que é um país que todos nós sabemos que a tributação é muito alta, né, Ana? Em torno de 40%, como a Ana acabou de falar. Então, pega-se os Estados Unidos como referência.
quando tem uma miríade de outros países, por suas vezes, que o imposto é menor do que o brasileiro. Então, até que ponto a gente deve comparar dessa forma, conforme a conveniência? Mas fato é que a tendência é que haja esse aumento, a gente não sabe quanto e de que forma, fala-se muito de algo em torno de 20% a 30%, eu acho que é uma grandeza que deve vir a acontecer, e aí entra aquele tópico anterior de antecipação dessas transferências. Agora, se nós seguirmos a Constituição, nós teremos duas janelas aí. Tem a janela da virada de ano, que a Constituição prevê o exercício financeiro diferente para o ITCMD. Nem todos os tributos, por exemplo, imposto de importação, ele pode subir da noite para o dia, porque ele é mais dinâmico, a natureza dele é mais dinâmica. Mas alguns tributos, ele impõe a necessidade de observar a virada do ano financeiro, que no Brasil só ocorre no final de dezembro para 1º de janeiro. Outra imposição também que existe para o ITCMD é a janela de 90 dias. Então, caso eventualmente haja um aumento de tributo de transmissão de bens por herança, teríamos nós, contribuintes, uma dupla proteção no fator tempo. Proteção de virada de ano e proteção nonagesimal. Dos 90 dias, termos uma blindagem no que toca a isso. Então, nesse intervalo de tempo, poderíamos sim ter transferências de bens que estariam cobertos pela legislação antiga, caso porventura venha acontecer essa majoração. E aí a gente sabe que é aquela loucura, assim como teve a repatriação. Quando a gente comentou, quando foi que a gente se conheceu, a gente tratando o caso de um cliente, era uma turbulência, porque a gente teve a opção da repatriação dos recursos. Isso foi em que ano mesmo, Felipe? Eu não me lembro. Minha cabeça não funciona 2014, 2015, Deve ter sido mais ou menos por isso. E aí... Você via que era aquela loucura, todo mundo fazendo advogado e contador e agente de banco e financeiro trabalhando até de madrugada para tentar abrir conta, fazer tudo. Então, é importante que não deixe tudo para a última hora, porque o tempo, embora a gente tenha essa 90 dias e a questão do ano calendário, então, se é uma questão que já vem em discussão, a gente sabe que pode ser que avance. Então, é muito mais fácil você agir sem ser na pressa. Então, pensar de forma muito racional, muito objetiva. Porque, gente, é um fato. Perfeito. Então, a gente não adianta fugir de fatos. E, além disso, a gente tem a questão também de tributação de distribuição, né? Perfeito. De dividendos. Então, a gente teve isso ventilado ano passado, retrasado. E aí a gente começou, os clientes começaram aquela correria, o que a gente vai fazer, porque tinham muitos recursos que podiam ser distribuídos e até então estavam na empresa e queriam distribuir, como que ia fazer, mas ao mesmo tempo não estava com recurso mais em caixa. Então é importante também pensar numa forma inteligente, porque eu sou daqui, eu penso que sempre que a gente faz alguma coisa na pressa, na urgência, a gente não toma a melhor decisão. Então, quanto antes as famílias e os empresários puderem se organizar, consultar um advogado especialista na parte tributária, alguém focado em sucessório, planejamento financeiro e tributário, é muito importante para se antecipar a algo que a gente sabe que tem uma grande probabilidade de acontecer. A Ana tocou na palavra-chave, que é justamente essa precaução de agir com calma e bem assessorado. São dois exemplos que a Ana falou agora que me veio à mente. Um foi na oportunidade que nós nos conhecemos, foi quando o Brasil estava precisando de aporte de capital. O Brasil estava atravessando aquela crise de 2014 a 2017, então foi no intervalo desse ano. E o Brasil permitiu que houvesse a repatriação dos recursos no exterior. Ou seja, as pessoas que tinham eventuais recursos numerário no exterior que não estava declarado no seu imposto de renda, ela poderia repatriá-los, falar, Brasil... desde que não fosse recurso de atividade lícita, oriundo de atividade lícita. Brasil, eu tenho esse determinado valor na Europa, nos Estados Unidos, em algum paraíso fiscal, e agora eu quero informar que esse valor está aqui à sua disposição. E aí, isso era uma vantagem daquele momento, quem precisava regularizá-lo e quem tinha essa vontade, muitas vezes, de décadas, de trazer de volta aquele dinheiro que eventualmente foi mandado lá para fora na década de 70, de 80, pelos pais. Atrás. E teve um caso curioso de um advogado que me ligou, eu lembro que ia ter, por exemplo, hoje seria o último dia para que houvesse essa transferência financeira, e tinha essa janela. Depois até ela foi prorrogada, mas com aumento de alíquota, né, de 30% para 35%. E aí o advogado me ligou de outro caso para me consultar, ele queria meu suporte, e eu falei, mas o prazo é hoje. Aí ele, não, mas eu quero transferir o dinheiro hoje. Mas eu falei, colega, o dinheiro do seu cliente está em que país? Aí ele, nesse caso específico, estava em Portugal.
Falei, olha, você está falando de 12 horas para frente, entendeu? De X horas, 12 Hoje horas já não. é amanhã, né, De no caso. 5 horas para frente, já acabou o expediente financeiro em Portugal, era 4 horas, 5 horas para frente, e você fazer uma transferência internacional não é um Pix, não é um TED. Você tem que pedir autorização, tem Você compliance. tem autorização, tem fechamento de câmbio, é complexo isso. E o advogado que não tinha essa expertise, essa experiência, ele acabou prejudicando o cliente. Num volume, na época eu calculei isso, que eu não vou nem falar, mas absurdo, financeiro, porque ele não detinha justamente o conhecimento prático necessário para assessorar aquela pessoa que buscava repatriação. E foi de última hora, né? Foi de última hora. E eu me lembro que nesse cenário, agora indo para o dividendos, tributação de dividendos, que a Ana comentou, justamente na necessidade de anteciparmos o planejamento, em 2022, estávamos na expectativa que houvesse a tributação sobre dividendos no início de 2023. E o que a Ana falou é muito importante, o lucro contábil não quer dizer disponibilidade de dinheiro em caixa. Nós mandamos um e-mail, eu lembro, com uma janela de 120 dias para falar às empresas que deveriam. Se vocês puderem aumentar capital, faça isso. Se você puder reduzir capital, faça aquilo. Se você puder distribuir dividendos, faça assado. Porque o imposto de renda, ele não tem aquela blindagem dos 90 dias. Então, poderia ser que no dia 26 de dezembro houvesse essa aprovação no Congresso, a surpresa natalina, e já no dia 1º de janeiro houvesse tributação sobre dividendos. Então, realmente, a gente tem que estar antenado e tem que sempre agir com a cautela, com a antecedência necessária. Não, e nesse momento os bancos estavam criando mútuos, empréstimos para pegar um lastro na pessoa física, para distribuir, para mandar para a jurídica, para distribuir para a pessoa física, para a pessoa fica... Olha, porque o juros seria menor, o juros bancário ia ser menor do que a tributação. E aí os bancos viram uma oportunidade. Para aquelas empresas que tinham lucro contábil, não tinham caixa, mas a alíquota do empréstimo ia ser menor do que a alíquota do imposto de renda. Aí os bancos criaram um produto específico para aproveitar essa oportunidade. É a história do lenço, né? Alguém estava vendendo lenço nessa história. Enquanto uns choram, os vendem lenço. Isso aí. E é muito isso. Então, a importância de se planejar para você não ficar refém de, às vezes, uma opção que não seria melhor ou tomar uma decisão atropelada. Então, é muito importante esse planejamento, né? No resumo, já é hora de começar a procurar o Felipe, procurar a Ana. Sem dúvida. E até já caminhando pro fechamento... Ah, não. Tem 10 minutos que a gente começou a falar. Tá gostoso, o tempo voou, né? Muito bacana, Luiz. Passa rápido. Como que eu sei se eu possuo um planejamento tributário adequado? Qual é o primeiro passo? Procuro um especialista na parte financeira, procuro um advogado... Até porque eu vejo que você economizar, você pagar menos imposto, no fim do dia é ganhar dinheiro. Sim. Né? Se eu falo às vezes, você quer economizar tanto, a pessoa torce na língua, eu quero te dar R$1.000, aí você vai querer. Então, assim, exatamente. É o viés, né, gente? Da pessoa. Eu acho que é incrível, né? O economizar R$1.000 não tem o mesmo fator psicológico que ganhar R$1.000. Né? Pode, né? É incrível. Isso a gente vê muito no dia a dia. Na educação financeira, eu falo, gente, as pessoas não... Peraí, é A mais B... não dá para entender, mas eu acho que o primeiro passo para um planejamento tributário é eu, de fato, conhecer as minhas limitações e conhecer o meu patrimônio, porque eu te confesso que tem muitas pessoas que elas não têm noção do que elas têm, Luiz. Então, elas não têm noção do que eu tenho de patrimônio, do que eu tenho de renda tributável, do que eu consigo... tem muitas pessoas que fazem doações... ações filantrópicas e não utilizam isso para abater, para dedução. Então, assim, as pessoas têm que conhecer o patrimônio, mas, via de regra, o empresário, né, as pessoas não têm tempo. Eu falo isso pela minha vida, pela vida de vocês. A gente não tem tempo, muitas vezes, para organizar. E é um assunto que, geralmente, é mais chato. Olhar no detalhe. E eu vejo isso que as mulheres, principalmente, elas delegam muito para os maridos, para os irmãos, para os pais. Então, eu brinco que o meu papel é um pouco desmistificar isso. E trazer um pouco dessa necessidade. Eu preciso conhecer o meu patrimônio. É o primeiro passo para qualquer planejamento, seja ele tributário, seja ele sucessório, seja ele financeiro, é conhecer a minha realidade. Os meus prós, os meus contras, as minhas limitações, o meu patrimônio. Isso, eu não tenho a resposta, Felipe não tem, você não tem, a pessoa tem. Tem gente que traz anotado, gente, Deus, não estou mentindo. Por esta luz, as pessoas trazem anotado, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Eu falo, e aí?
Mas cadê a folha o espelho de IPTU? Cadê o imposto? Não, mas isso não está declarado? Porque isso está em nome... Eu falo, gente, então peraí. Então é uma organização mesmo. Então a gente tem que organizar esse patrimônio, planilhar, fazer a parte chata, para aí eu entender onde que meu calo vai apertar mais e saber o que eu quero. Às vezes eu sei o que eu tenho, mas eu não sei se eu quero doar, se eu não quero doar, Perfeito. se eu quero ficar, se eu quero vender. Então, essa decisão é muito pessoal também, né? Se não tem organização, entra naquela linha que vocês falaram, né? Não tem uma receita de bolo e ninguém vai conseguir ajudar a fazer uma condução adequada se você não sabe o que você tem e se está devidamente organizado, né? E é algo difícil, sabe? É algo difícil. Muitas vezes um determinado cliente foi ao meu escritório querendo transferir o patrimônio dele total para os filhos menores de idade. E isso eu até coloquei a ele, falando, olha, não sei até que ponto essa é a melhor decisão. Precisa de um tutor. Porque o futuro a Deus pertence, a gente não sabe como é que vai ser essa dinâmica do crescimento, da maturação, do amadurecimento dos seus filhos. E isso pode eventualmente impactar de uma forma ou de outra no que toca ao desenvolvimento deles financeiro. Agora, um ponto muito importante colocado com a Ana é essa educação financeira. Eu acho que isso, Luiz, vocês contribuem de forma determinante para as pessoas realmente buscarem essas informações, para as pessoas se prepararem com todos os instrumentos necessários. Isso tem que buscar os profissionais, sejam eles advogados, sejam eles especialistas financeiros, sejam eles contadores. Eu acho que tem uma gama de profissionais, tem uma certa zona de complementação e outra zona de interseção. Isso é bacana, ter que conversar com todos. Eu acho isso fantástico. E o que tem a ganhar é a sociedade no final do dia. Eu acho que a sociedade ganha tendo pessoas mais instruídas no que toca a seus compromissos e direitos financeiros e também patrimoniais. E, consequentemente, é mais dinheiro gerando na economia. Exato. Se eu sou eficiente, é o que você falou, eu vou ganhar 1.000, eu vou deixar de pagar 1.000. Se eu deixo de pagar 1.000, eu tenho mais dinheiro para injetar na economia, que, consequentemente, eu gero mais empregos, eu gero mais negócios. Exato. Então, eu falo que as nossas vidas estão sempre interconectadas. Então, a gente trazer esse conhecimento, inclusive eu quero agradecer esse momento, eu achei fantástico, é uma troca de conhecimento, é a possibilidade da gente levar um pouquinho, que eu falo que quem acha que sabe, não sabe. Um pouquinho do que a gente tem aprendido e assim, esse bate-papo a gente ouvir de uma parte tributária e trazer esse esclarecimento para as pessoas, que eu acho que é extremamente valioso, e saber de fontes confiáveis. Eu acho que hoje a gente tem muitas informações, então tem que tomar também muito cuidado com isso, então buscar pessoas éticas, pessoas mais objetivas, porque geralmente prometer é muito fácil, o papel aceita tudo, mas a gente tem que ter muita consciência de que é um caminho árduo, é um caminho demorado, é um caminho que exige um desconforto para que a gente consiga chegar num denominador comum, né? Esse ponto que você falou é legal, porque ser muito correto no que é prometido ao cliente é algo que muitas vezes é deixado de lado, só que é super importante. Você até se referiu nisso quando eu falei do ITBI, né? A gente tem que simplificar, tem que buscar auxiliar e sempre pensar na melhor solução possível para o cliente dentro das 4 linhas, né? Sempre. Acho que isso é super importante. Acho que sempre essa questão da ética, da governança, isso que ela colocou é muito importante, né? Para tomar cuidado com gurus de internet. Tomar cuidado, né, Ana, com esses gurus de internet, seja na área da medicina, na área do direito, na área da economia, na área de finanças. Eu fico com muito medo para onde as pessoas levam, porque, por um lado, tem muito produto bom da internet, tem muito produto idôneo, ligado a instituições, sejam elas de ensino, ou instituições associativas como o IBEF, ou então a empresas respaldadas, que têm um track record bacana para exibir e a capacitarem para tanto. A gente vê, por outro lado, também crescendo muito essas figuras dos gurus e, infelizmente, desses falsos profetas que prometem algo que não conseguem entregar ou que não é sequer possível de ser entregue, né? Então, agradecer esse convite, Luiz, foi fantástico estar aqui junto com você também, Ana. Muito obrigado por essa oportunidade, aprendi muito hoje. E você falou muito sobre eficiência do nosso meio, né, do nosso ambiente. E eu brinco lá no escritório, eu falo que princípio econômico de primeira grandeza é onde chove respinga. Então, a gente auxiliando o nosso meio, um está beneficiando o outro de alguma forma, seja ela direta ou indireta. Exatamente. Felipe, tem alguma dúvida sobre essa questão tributária? Onde que eu consigo te encontrar? Qual é a melhor forma? Aí
vai a seu critério, Instagram, LinkedIn, telefone, e-mail, o que você acha melhor? Nosso escritório da Luz Sknemer pode ser encontrado no Instagram, no LinkedIn, no website, nem sei se usa mais essa expressão website. Eu uso essa expressão. Desculpa pela minha gafe. Eu sou low profile, então pra mim tá ótimo. E estou à disposição naturalmente também no WhatsApp, entendeu? Da maneira que a pessoa eventualmente quiser me encontrar, certamente meu escritório, minha equipe estará à disposição dentro das nossas limitações também, dentro das que são muitas, são grandes, está à disposição para atendê-los. Legal. Ana, mesma pergunta, onde que a gente consegue te encontrar? Me encontra na Apex Partners e na PX Invest, que aí é nosso braço de investimentos. Então, LinkedIn, website da Apex e da PX consegue me encontrar, assim como toda a nossa equipe preparada para atendê-los. É isso, pessoal. Um agradecimento a todo mundo que acompanhou. Vou pedir, por favor, para seguir o canal no YouTube do IBF. Tá curtindo o vídeo, compartilhando. Acho que hoje a gente ensinou muita coisa, não sobre como economizar, mas sobre como ganhar dinheiro. Também. Né? Que também é uma... Que também é. Então é isso, fique atento que a gente tem muita geração de conteúdo boa ainda nesse 2024. Valeu, gente. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cezan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e MedSenior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, FUCAP Solutions, TES Contabilidade e TV Capixaba.